nesse tempo. Eu gostaria que você ficasse bem atento para isso, amém? Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Aumenta para mim meu retorno aqui, Raul, por favor. Algo para mim ainda não está correto aqui esta noite. Sinto uma dificuldade enorme neste lugar ainda. Eu quero orar com você nesse momento. Amém? Espero que você tenha vindo aqui para ouvir Deus falar. Espero que a tua vinda neste lugar tenha sido por causa do Senhor. Amém? Amém. Feche os teus olhos por um momento. E ore nesse momento, expulsando tudo aquilo que não vem do Senhor e que porventura possa estar aqui para roubar a palavra da tua vida neste momento. Nós oramos neste lugar, Pai Santo, neste tempo. Declaramos que tudo que o Senhor na verdade pode fazer, estamos livres para que isso aconteça. Pedimos no nome santo de Jesus, que teu Espírito seja livre para tratar com o nosso coração. Eu expulso deste lugar qualquer espírito contrário que está disposto a roubar a tua semente neste momento. Eu coloco por terra agora, no nome santo de Jesus, aquilo que não vem do Senhor. Tudo aquilo que de alguma maneira foi enviado para nos roubar aqui esta noite, eu quebro e desfaço no nome santo de Jesus. E declaro a tua palavra livre para se mover, para se revelar através do teu Espírito Santo. Sobre cada vida neste momento, eu destruo qualquer barreira, tudo aquilo que possa ser impedimento para ouvirmos a tua voz de maneira revelada, profunda, no lugar mais profundo da nossa vida. Seja a nossa vida neste lugar completamente livre para os teus propósitos. No nome santo de Jesus. Tudo seja para a tua glória. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6, de 1 a 16. Neemias 6, de 1 a 16. Para quem não sabe o que está acontecendo, nós estamos já há alguns domingos falando a respeito da vida de Neemias e o quanto esta vida, o propósito de Deus na vida dele tem muito a nos ensinar. E eu espero que esta noite, e antes que nós leiamos aqui, eu quero situar você. Neemias é um copeiro do rei, levado como escravo, e tudo isso já estava predito pela palavra de Deus, em função de um povo que havia se desviado. Neemias faz parte desse povo levado como escravo, e é escolhido como copeiro para poder trabalhar junto com o rei. E lá, na condição de copeiro, uma função completamente, profundamente confidencial, é colocado no coração dele um propósito de ajudar a reconstruir a cidade de Jerusalém. E é aqui que tudo começa a acontecer. O templo já está construído, mas agora faltam os muros. E é nesse contexto que Neemias, usado por Deus, está, e que vamos ler também, um processo de construção. Isso tem a ver com a nossa reconstrução de vida, com qualquer área que seja. E eu entendo que é por isso que vocês também estão aqui hoje. O Senhor não te trouxe aqui por acaso, amém? Amém. Neemias capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês?
Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. E ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Até aqui, ore comigo. Obrigado, Pai, por este tempo com a Tua palavra. Minha função neste lugar é ser apenas um canal Teu. E Teu Espírito seja livre para trazer aquilo que eu não consigo. Para falar aquilo que eu não consigo falar. Para revelar aquilo que eu jamais conseguirei revelar. A obra é Tua nesse momento. Ser livre, Espírito Santo. Para revelar, para convencer, para mudar, para transformar, para fazer diferença nesse tempo através da Tua palavra. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Fica conosco e atua neste momento, em nós e por nós. Precisamos ouvir a Tua voz. Você pode dizer amém? Amém. A primeira coisa que aprendemos quando lemos esse texto é o aspecto de que aprender é revelador. Dentre tantos momentos ruins, parece que Neemias ele estava vivendo o pior momento de sua vida. Momento em que homens e tantos outros homens estavam dispostos a se tornar uma grande oposição para esse homem de Deus chamado Neemias. Em especial Sambalate, com toda a sua turma, se tornando opositores ferrenhos, fazendo oposição intensa, sem trégua, constante, de todos os lados. Isso já nos começa a ensinar algo. Se há algo em nossa vida que não devemos nos enganar, é quanto à existência da oposição contra a nossa vida. Mas isso não significa uma visão pessimista ou derrotista. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou falando daquelas pessoas que vivem uma vida com Deus, sempre pensando essa vida de uma maneira trágica, um evangelho pesado, de extremo sofrimento, apenas falando de lutas em todo o tempo. Não é disso que estamos falando. Meu amado, as oposições existem, sim, e muitas vezes ela não tem hora para chegar, mas, porém, da mesma forma que vieram, se nós reagirmos da maneira correta, dependente, persistente em Deus, seremos vitoriosos em todos esses desafios. Deus que nós servimos é maior do que as oposições. As oposições têm o seu lado bom, acredite.
Uma vez que estamos debaixo do propósito de Deus, Ele usa de sua didática. Ou seja, Deus Ele faz dos nossos obstáculos, das oposições contra nós, das nossas dificuldades, escuta, um meio de aprendizado. Tenta nos ensinar algo para alcançarmos o nosso melhor. Por exemplo, enquanto sofremos oposições, podemos aprender. Há algumas coisas que podem ser reveladas. Por exemplo, o nosso grau de fé em Deus, o nosso grau de fé no sobrenatural. Momento que acaba por revelar a nossa convicção quanto ao nosso objetivo. Você está convicto do alvo que Deus deu para você alcançar? Você crê que vai chegar lá ou não? Outra coisa que pode nos ser revelada é a nossa condição de luta. Você está com a armadura correta? Está de fato revestido? Outra coisa que pode nos ser revelada é a nossa capacidade de discernimento. Há algo que só pode ser conseguido com a intimidade com Deus. Oposições mostram o nosso nível de intimidade. Outra coisa que pode ser revelada a nós é o nosso nível de santidade, ou seja, momento em que o Espírito Santo tem liberdade para limpar a nossa vida. Quando falamos em oposição, estamos falando de guerra. Então eu lhe pergunto, como é que você anda, guerreiro? Eu me questionava por esses dias de como temos perdido de vista a nossa condição de soldado. A vida cristã, por vezes, escuta, é vivida em guerra. E a guerra exige de nós preparação. Não é uma guerra, como aqui já falamos, contra as vidas físicas. Estamos falando aqui de uma oposição com o mundo espiritual. Estamos falando de uma guerra com o mundo. Estamos falando de uma guerra contra nós mesmos, por exemplo. Paciência, força, inteligência, bom armamento, resistência, perseverança. Se Deus diz em sua palavra que nada nos ocorre sem que antes nos seja revelado, então eu lhe pergunto, por que é que boa parte dos filhos de Deus tem sido pego de surpresa? Alguma coisa Deus quer falar conosco esta noite sobre isto. A nossa fala é o nosso desafio de perseverar na reconstrução da nossa vida. Estou falando com você que está no momento em que precisa e sabe que precisa reconstruir alguns aspectos da sua vida. Seja ele qual for. Segunda coisa que aprendemos com Neemias é a iniciativa e a chamada acabativa. O que me chama a atenção do capítulo 4 ao 6 é o fato de estarem construindo, e eles fazem menção do momento, da fase que estão construindo. Eles estão no meio, na metade. E a fala de Neemias aqui que lemos nos mostra isso. Ele é persuadido a parar de construir e fala assim, ó, agora não há a menor possibilidade de eu sair daqui. Foi neste momento em que eles receberam a maior oposição, quando estavam exatamente no meio, momento em que o inimigo não deu trégua, porque perceberam que os judeus estavam mesmo empenhados no seu alvo, que era reconstruir. Então deixe-me te dizer algo aqui. No momento em que estamos reconstruindo, seja lá qual for a área da nossa vida, é exatamente no momento em que a reconstrução mais depende de nós, que seremos atacados. É exatamente quando estamos naquele tempo da metade. É naquele momento de força extremamente despendida. Sabe aquilo que eu disse aqui na semana passada? Parece que a gente não sai do lugar. Os ataques parecem ser constantes.
E muita gente nesse momento, ao invés de focar o seu olho lá na frente, no alvo, que é ver tudo reconstruído, nesse momento parece que se perde, parece que enfraquece, e ele começa a desistir. Aliás, isso tem sido a marca de muitos filhos de Deus. Infelizmente, pessoas que começam, mas não acabam. Pessoas que iniciam, mas não terminam. Suas questões de vida estão sempre ficando pela metade. Estão sempre deixando algo para trás. Eu lhe pergunto esta noite, o que é que você começou, mas não terminou? O que é que você iniciou, mas deixou pela metade, pelo meio do caminho? Deus te chama a começar, mas Ele está com você até você terminar. Amém? Entendendo o que é fracasso. Os versículos de 1 a 9, como nós já lemos, aqui está um momento revelado de intensa oposição, uma tentação, um ataque sutil, tentando de todas as formas. Escuta, primeiro, tirar Neemias de sua prioridade. E segundo, enfraquecê-lo. Alguém disse que havia algo urgente para falar com Neemias. Porém, o foco de Neemias estava naquilo que era mais importante. Urgente gritou, olha, eu tenho algo urgente para falar com você, Neemias. Neemias falou assim, eu tenho algo mais importante para ficar focado. Prioridade. Está aqui ainda? Nós temos falado que as nossas prioridades precisam estar muito bem estabelecidas, muito bem focadas em nossa vida, além de colocá-la em prática. Precisamos levar mais a sério essa questão de colocar, quais são as prioridades, meu amado? Primeiro, mais alto, meu querido. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Muito bom. A sutileza das oposições, por vezes, não vem de maneira clara, intensa, ferrenha, mas ela vem de maneira sutil. E começa desta forma, tentando tirar o nosso foco da nossa maior prioridade dada por Deus. É impressionante que nós, por vezes, entendemos as prioridades, sabemos quais são elas, quão importantes elas são. Mas por vezes nós estamos sendo tentados a tirar o olho daquilo que é prioridade para a nossa vida. Deus fala que, por exemplo, sua família é prioridade, é o mais importante. Mas por vezes, talvez você tenha respondido, Deus, eu estou tentando ver algumas dores que são mais urgentes. Está doendo algumas coisas, e eu prefiro tratar das coisas urgentes. Deus falou que a prioridade é relacionamento com Deus, intimidade, seu tempo com o Senhor, onde ninguém precisa ver, é só você e Ele. Mas você anda dizendo, mas Deus, tem outras coisas que estão gritando com urgência na minha orelha. E aí, qual tem sido a sua posição? Eu sei que eu também falo esta noite, e acredito que falo com um número de pessoas que também já sabem o lugar de Deus, o lugar da família, o lugar do trabalho. Mas que talvez não tenham priorizado também o chamado de Deus em sua vida.
Como é que anda o seu esforço em relação a trabalhar para Deus, para o reino de Deus, ser canal nas mãos de Deus sobre esta terra, ampliando o reino? A gente tem dado tantas desculpas em não colocar o ministério em funcionamento. Aliás, temos culpado as outras prioridades. Irmão, por que você não assume o que Deus tem te dado? Ah, não dá, pastor. A prioridade da família não deixa. A prioridade do trabalho não deixa. Desde quando outras prioridades se tornaram impedimentos para nós? Olhe para mim. Filho, cônjuge, nunca será impedimento para o plano de Deus na sua vida. Trabalho jamais pode ser impedimento de Deus para a sua vida. A pergunta é: por que é que você não tem cumprido o que Deus tem colocado em tua mão? O que tem te tirado do alvo? O que tem desviado o teu olhar daquilo que Deus te chamou a fazer? Está aqui ainda? Segunda coisa que aprendemos com esses 9 primeiros versículos: quem ainda não fraquejou durante a sua retomada de construção? Né? Eu penso que todas as vezes que nós começamos um projeto, principalmente o de reconstruir, há momentos tão difíceis que nós pensamos o seguinte: olha, o negócio é abandonar, o negócio é deixar isso para lá, o negócio é chutar o pau da barraca, o negócio é jogar a toalha. Para mim, chega. Deixe-me te dizer algo. Como humanos, podemos ser atingidos pelo enfraquecimento, sim, mas escute. O desafio da nossa vida é continuar construindo, escuta o que eu vou te dizer, mesmo com a sensação de fraqueza. Mesmo com poucas forças. Você está aqui ainda ou não? Ok. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui esta noite para nós: não confunda fraqueza com fracasso. Está aqui ainda? Não confunda fraqueza com fracasso. Não é necessariamente a mesma coisa. A quantidade de pessoas que eu encontro pelo caminho, na caminhada cristã, dizendo: pastor, eu não tenho mais forças, por isso eu estou desistindo. Quem disse que na palavra de Deus a fraqueza é um motivo para você desistir? Na Bíblia não há fracassado porque ficou fraco. Pasme você ou não, fraqueza é manifestação comum da nossa vida. Está aqui ainda? É. Eu não sei se você sabe, mas a fraqueza ela é parte da compreensão de quem somos. Enquanto a gente reconstrói, é natural que a gente sinta fraqueza. Porque ai de nós se não sentíssemos fraqueza. Desdenharíamos a graça de Deus. Fraqueza, quando aparece, ela é um sinal de que tudo o que podemos fazer, nós fizemos, com todas as nossas forças, com todos os nossos recursos. Mas quando a fraqueza ela vem e ela se manifesta em nós, escute, não é necessariamente para você desistir. Deus conhece o nosso limite.
Portanto, você veio aqui esta noite também para ouvir que se você está tentando desistir porque está fraco, isso não é motivo e não vem de Deus. A boa notícia que eu quero te dar aqui esta noite é que todas as vezes que a fraqueza se manifesta, esse é o maior e o melhor momento de Deus para a vida do ser humano. Você está aqui ainda ou não? Está disposto a abrir sua Bíblia comigo? Sim ou não, igreja? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Diz assim a palavra de Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa... Você está aqui ainda, igreja? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa... Ora. Estamos falando de uma pessoa fraca que precisa de ajuda? Está aqui ainda, né? Amém? Muito bem, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. É só ir para frente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43. Diz assim a palavra de Deus: é semeada em desonra e ressuscitada em glória. É semeada em fraqueza e ressuscita em poder. Olha aqui para mim. Você está vendo esse camarada aqui que está falando com você? A Bíblia já deixou claro que eu sou fraco na minha constituição. Mas a Bíblia diz que é assim que vai acontecer e precisa acontecer com a minha vida. A gente vai se dando conta de que a gente é fraco em tanta coisa. A gente vai se dando conta de que a gente é tão limitado para tanta coisa. A gente vai se dando conta de que a gente é tão miserável para tanta coisa. Mas Deus diz o seguinte: olha, é assim. Haverá um dia em que você vai deitar a cova, mas o dia que você levantar, será a ressurreição para um corpo novo e poderoso. É assim que funciona. Está aqui ainda? 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 30. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. A Bíblia diz que se há algum momento que você pode permitir o orgulho na sua vida, é o momento que você olha para a sua fraqueza. E quem é que tem orgulho de ser fraco? Está aqui ainda? Amém. Hebreus 11, 34. É o último. Eu descanso você. Esse é um texto que está falando dos homens de fé do Antigo Testamento. E a maneira como o escritor dos Hebreus fala é impressionante. Porque ele diz o seguinte, olha, você pode começar do versículo 12 aí para que você tenha uma compreensão melhor. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Isso pode assustar muitos filhos de Deus nos dias de hoje. Porque por onde nós andamos e o que nós escutamos hoje a respeito da palavra de Deus, e nada contra. O que nós mais ouvimos nos tempos de hoje, olha, você na verdade vai vencer, você é vitorioso, você vai alcançar. E muito pouco se fala da nossa constituição de fraqueza. De forma que quando muitos cristãos se ficam fracos, eles se ficam em parafuso. Mas Deus falou, o pastor pregou que eu ia ser forte, que eu ia vencer, que eu ia alcançar. E de repente a fraqueza bate e ele não sabe o que fazer.
O que será chegar lá na igreja e dizer para os irmãos que eu estou fraco? Ai, meu Deus! A palavra de Deus diz que o poder do Todo-Poderoso se aperfeiçoa na fraqueza. Você que anda carregando uma capa de vitorioso, fazendo uma pose de musculoso espiritual, se manifestando como super-homem da vida com Deus, sai disso. E assuma-se como você é. Neemias falou e assumiu a sua fraqueza. Neemias foi tão atormentado pelas oposições, que a única coisa que lhe restou, sabe foi o quê? Busquei ao Senhor. É o que ele fala. Fui lá buscar o meu Deus. É estranho começar o ano de 2019 falando sobre reconstrução, e ao mesmo tempo tendo que admitir que somos fracos para algumas coisas. Mas isso não é vergonha. Isso é humildade. É algo do qual Deus muito espera de nós. Porque essa carga de parecer forte, de se apresentar como forte, quando a gente está bem frágil por dentro, ninguém consegue carregar por muito tempo. Está aqui ainda? Amém? É. Versículos de 10 a 14. Esses versículos falam de um momento absurdo, eu chamaria. Um momento em que profetas foram pagos para se passarem pela voz de Deus, para se passarem pela voz da verdade, tentando convencer Neemias a mudar de posição. Você está aqui ainda, né? Amém. Seus inimigos se transformaram em algo semelhante ao que ele cria. Bem, eu acredito que não exista algo mais fácil hoje em dia para enganar os filhos de Deus durante a nossa reconstrução do que o nosso encantamento por falsos profetas. Eu costumo dizer que esse momento da reconstrução, olha para mim, põe teu olho em mim. Eu costumo dizer que esse momento da reconstrução, momentos como este, como diz uma frase lá fora, separa meninos dos homens. Porque tal como meninos que acreditam em Papai Noel, algumas pessoas, ainda andando no Evangelho, ou insistindo em ser meninos, facilmente é enganado por pessoas que têm aparência de filho de Deus, que carregam a palavra de Deus, que falam bem a respeito de Deus, que usam o nome de Deus, porém sem qualquer discernimento. Filhos de Deus que se dobram frente a qualquer profeta. Você acha que eu estou exagerando? Então deixa eu te dizer uma coisa, porque a palavra de Deus ela vai bem mais longe. As Escrituras Sagradas nos ensinam algo bem intenso. Ela diz o seguinte, olha, se você algum dia ver um anjo espetacular, maravilhoso, reluzente, cheio de majestade, descendo, mas se esse anjo pregar alguma coisa fora do Evangelho, ele é maldito. Chegamos à conclusão que a gente precisa crescer a ponto de conseguir discernir
o que é uma pessoa de Deus e o que é Deus em uma pessoa. A gente anda se encantando muito mais pelo que as pessoas aparentam do que por aquilo que elas vivem. Alguns irmãos aqui já sabem, eu vivo numa igreja, ou na igreja, desde os meus 8 anos de idade. E aonde eu conheci Cristo de fato, a minha vida ela era completamente guiada por visões e profecias. Eu vi muitas pessoas serem usadas por Deus de uma maneira fenomenal. Eu vi muito mover poderoso, muito milagre, muita cura, muita restauração de Deus. Porém, eu vi muito mais pessoas falarem em nome de Deus de maneira enganosa, carnal, e destruindo muitos no seu entorno. Perdi as contas das pessoas que foram enganadas na sua reconstrução de vida, por lidarem com falsos profetas. Casamentos dilacerados, negócios falidos, decisões equivocadas, relacionamentos precipitados, ministérios e chamados comprometidos. Pessoas que não têm intimidade com Deus, escuta. Filho de Deus que não tem intimidade com Deus, vai continuar vivendo como menino, e como menino vai ser enganado. Se você é desses que anda correndo atrás de gente, que profetiza a respeito do teu futuro, que fala alguma coisa a respeito da sua reconstrução, foge disso. Toma cuidado. Você está aqui ainda? A palavra que não falha e não mente para você é essa aqui. A palavra da qual você se convence e de fato vem de Deus é aquela que você ouve lá no teu quarto fechado, com os teus joelhos dobrados, falando com Deus, quando Ele diretamente fala ao teu coração. Amém? Versículos de 15 a 19. Fala de uma certa insistência no meio da aparente fraqueza. Apesar da oposição contínua, eles terminaram. Acabaram. E como resultado, todo desânimo que porventura estava querendo, e de certa forma tomou conta do coração de Neemias e dos construtores, voltaram-se para os seus inimigos. Quando eles olharam o muro pronto, não houve outra saída, a não ser reconhecer, Deus é com esse povo. Olhe para mim. Hoje, 17 de fevereiro de 2019, Deus te trouxe a esse lugar para dizer para você, termine o que você começou a reconstruir. Porque Deus está com você. Está fraco? Desanimado? Cansado? Nada disso é motivo para você desistir. Amém? Não confunda fracasso com fraqueza. Não confunda fracasso com desânimo, com confusão. Não confunda fracasso com inutilidade. Você sabia que até falta de fé vai tomar conta da gente enquanto a gente estiver construindo? Todos esses sentimentos, essas sensações, essas coisas são passíveis de nós enfrentarmos. Mas a Bíblia diz que em todas elas eu posso vencer. A única maneira da qual eu não consigo e não posso vencer é quando eu desisto.
Eu já disse a você e vou repetir porque é oportuno. A Bíblia não te dá essa possibilidade. Está aqui ainda? Foi Jesus quem disse isso. Não foi Jesus quem disse isso para nós ou não? Ele falou assim, olha que a hora que você botar a mão no arado, pensa bem no que você está fazendo. Põe a mão e vai. E nunca mais olhe para trás. Desistir é uma palavra que não tem para Deus em relação aos seus filhos. Por isso que Deus abençoa até os fracos enquanto estão caminhando. Você pode estar aqui essa noite dizendo assim, pastor, esse é o meu estado. Eu estou tão ruim, tão fraco, que eu não tenho força para nada. Eu não tenho força para poder querer, eu não tenho força para poder ver a minha vitória, eu não tenho força para ver nada, não tem problema, meu querido. Desde que você fale assim, Senhor, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mas eu quero o Senhor do meu lado, porque eu quero reconstruir, eu quero chegar até o final. Deus é com você. É com você. Amém? E se isso te consola, espero que sim. O próprio Cristo passou por isso. Você sabia que Jesus teve a oportunidade de cortar o caminho? De não precisar passar pelo sofrimento? Já uma vez chamou Jesus lá no alto do monte e falou assim, o seguinte, ó. Se você prostrar e me reconhecer no seu lugar como Deus, você não mais vai precisar conquistar o mundo pela morte. Eu te dou de bandeja. Está aqui, ó. A gente encurta tudo. Não precisa passar pelo processo. Qual foi a resposta de Jesus? Eu fico com meu pai. O plano dele. Certa vez, o mesmo diabo apareceu através de um apóstolo e disse para Jesus assim, você não precisa passar por isso, você não vai passar pelo meu sofrimento. Jesus imediatamente falou assim, olha, cala-te, porque você não sabe nada daquilo que o meu pai tem para mim. Quanta oportunidade de Jesus falar assim, eu posso cortar o caminho. Né? Sabia que isso aconteceu lá no Getsemane? Jesus orou, falou com o Pai e falou, Senhor, por favor, passa de mim isso. Se o Senhor puder, passa de mim. E não passou. A prioridade de Deus para Jesus prevaleceu. Detalhe, a Bíblia diz que Jesus se entristeceu, irmãos. Tristeza de morte. Jesus se entristeceu. Olha que coisa louca. Você tem a decisão aqui esta noite de olhar para a área da tua vida e dizer, não estou mais afim. Olha para mim. E Deus te respeitará. Mas lembre-se, um dia você terá que dar conta disso ao Senhor. Não fuja do que Deus tem lhe ordenado a reconstruir. A palavra de ordem para mim e para você que esta noite é, persevere. Fique firme.
Estou lendo um livro de Viktor Frankl, um homem que passou pelos campos do nazismo. Seu livro é conhecido praticamente no mundo todo, sua história de vida. Esse homem conta as barbáries ocorridas nos holocaustos. É impressionante a crueldade com que esse homem é tratado. Ele disse a facilidade que existia das pessoas ficarem desesperadas e atordoadas com medo da morte, com extremo frio, com muita fome, extremamente cansados. E enquanto eu vou lendo a história dele, eu vou sendo afetado, porque ele é um homem de profunda perseverança. Por vezes, ficou extremamente abalado. Mas ele firmou. Teve que limpar muita coisa. Conta-se em sua história que houve um momento que ele estava tão para baixo, praticamente prestes a desistir de tudo que cria. E, em determinado momento, um pai começou a brigar com seu filho por conta de um pedaço de pão. O pai com o filho. E aquilo chocou ele profundamente. E ele pegou o seu pedaço de pão e deu para eles. E aquilo deixou ele tão ruim, tão mal, que o desejo dele era desistir de tudo. Falar, olha, de fato está complicado confiar e insistir e ir à frente. Até que um novato entra, chega no seu local de dormir, e sem conhecê-lo, com fome tanto quanto ele, resolveu tirar do seu pão e dizer assim, olha, toma, isso aqui é para você. Ele disse que isso foi a coisa que o chocou profundamente. Ele disse que ali, ele viu a possibilidade de retomar, a possibilidade de acreditar na humanidade de novo. Um homem que não o conhecia, não sabia o que se passava dentro dele. Mas no momento em que ele estava na condição mais crítica de desistir, alguém chegou e disse assim, olha, como diz ele, quando ele estava completamente desacreditado da humanidade, do ser humano, vem alguém e manifesta algo de bom, e me traz de volta toda a minha fé de que as coisas podem mudar. O que eu quero dizer com isso? Deus não quer que você perca nada enquanto reconstrói. Mas para isso você e eu precisamos perseverar. Perseverar. Você só vai alcançar o que pretende, o que precisa, com perseverança. Insista. Em todo tempo. Amém? Fique de pé no nome do Senhor Jesus.